E aí, fera, beleza? Aqui quem fala é Alcides Lima, do canal Física em 15 Minutos, com mais uma aula para extensiva Enem 2016. A aula de hoje é o trabalho das forças. Roda a vinheta. Bom, iniciando aqui nossa aula, a primeira pergunta que devemos fazer: o que é um trabalho? Trabalho, como já diz a palavra, é algum esforço que você realiza. Quando você sai para ir à escola, quando você sai para ir ao trabalho, você realiza um trabalho. No seu trabalho você também está trabalhando, obviamente. Aqui neste exemplo, usamos aqui uma caixa e que nela é aplicada uma força, algum arrastamento, alguém está puxando. Vocês acreditam que quando a caixa é puxada e ela anda um deslocamento, ela tem um deslocamento, foi realizado algum trabalho? Sim. Você acha, um exemplo, tem uma geladeira, você pega a sua geladeira e empurra. Você acredita que quanto mais você empurra a sua geladeira, quanto mais longe for, maior o trabalho que você vai ter para arrastar ela, não é mesmo? Então, como já falei, o trabalho é um deslocamento, é uma força ao longo de um deslocamento na sua direção. Lembre-se que direção não é a mesma coisa que sentido. Direção é horizontal, vertical e quando estiver perpendicular. Um exemplo, aqui está o trabalho e aqui está o seu deslocamento, está o movimento, está a força aqui atuante. Beleza? Se ela estiver perpendicular, que em sentidos diferentes, irá ficar mais ou menos assim, beleza? Então, não, ok? Perpendicular, ele não realiza trabalho. Por que, Alcides? Vamos lá. Aqui tem o deslocamento. Se desloca daqui para cá, tem o movimento da esquerda para a direita, na direção horizontal. Beleza? A força que temos aqui, ela não está não está paralelo ao movimento. Então, a regra é que se tem uma aceleração nessa direção e sentido, tem que ter uma força que atue na mesma direção e sentido da aceleração. O que iremos fazer? Iremos ter que decompor. Uma coisa que nós já vimos na nossa aula de decomposição de forças. Se você não sabe, dá uma passadinha lá naquela aula e depois volte para cá. Bom, aqui vai entrar o eixo X, que é o eixo que fica sempre no sentido do movimento. O eixo X aqui. E aqui vai entrar o eixo Y, que é sempre perpendicular, sempre faz ângulo de 90 graus com o eixo X. Beleza? E já que só temos essa força F, iremos decompor ela, iremos projetar ela aqui no eixo X, iremos projetá-la no eixo Y. Beleza? Então aqui vai ficar a força F no eixo X, que é o F de X, e aqui vai ficar a força F no eixo Y, que é o F de Y. Beleza? Eu volto a perguntar a vocês. Qual das forças está no sentido, direção, que está na mesma direção, necessário ter o mesmo sentido. Eu vou explicar mais na frente. Qual a força que está na mesma direção que o movimento? Obviamente você vai ver que é a força Fx. Então essa força que irá realizar o trabalho, ok? Você vê aqui que o deslocamento está aqui e a força Fx está aqui. Então ela está perpendicular. Já a força Fy, como não tem nenhum movimento sobre ela, e ela está na paralela aqui, perdão. E perpendicular está a força Fy entre o movimento. Beleza? Então o que vai realizar o trabalho aqui é a força Fx. E nós vimos que o trabalho da força de Y é igual a zero. Beleza? Quem será o trabalho da força? O trabalho da força vai ser igual ao trabalho da força de X. Beleza? Que vai ser igual a quem? O Fx vezes o deslocamento. Por quê? Porque ele é diretamente proporcional ao trabalho, o deslocamento. Quanto maior a distância que você vai ter que deslocar, maior vai ser o seu trabalho realizado. Beleza?
Então, aqui, vamos passar para esse lado. Eu pergunto a vocês aqui, que o trabalho da força aqui vai ser igual a... Quem é Fx? Fx nós sabemos que é a força vezes o cosseno, pois no plano, numa superfície horizontal, sempre o Fx vai ser igual a força vezes o cosseno, pois o ângulo estará aqui. Beleza? F, a força, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o deslocamento. Beleza? Deixa eu organizar aqui. Organizando, vai ficar aqui. O trabalho da força vai ser igual a força vezes a distância, vezes o cosseno de θ. Ok? Está aqui o cosseno de θ. Ah, Cid, vai usar cosseno, é muito complicado. Calma. O cosseno vai ter apenas uma função. A função do cosseno é mostrar que a força e o movimento estão paralelos. Beleza? Porque você concorda comigo que aqui tem a direção do movimento e temos aqui também a força Fx que está realizando o trabalho. Aqui tem algum ângulo? Não, o ângulo aqui é zero. A partir do momento que ele fica perpendicular aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, mas não, aqui é um ângulo zero. Então, se é um ângulo zero, o cosseno de zero, como sabemos, o cosseno de zero é igual a 1. Então, a força vezes a distância vezes 1 é igual a força vezes a distância. Isso implica em que o trabalho da força vai ser igual a força vezes a distância. Beleza? Então, relembrando qual é o papel do cosseno, o cosseno é mostrar que a força está paralela ao movimento. Beleza? As unidades de medida, Alcides. As unidades de medidas, como vimos aqui, que a força é sempre dada em newtons e a distância é sempre dada em metros. Então, o nosso trabalho da força seria dado em newtons metros, mas não, será dado em joules, que é uma unidade do trabalho. Beleza? Joules é representado pela letra J, obviamente. Bom, aqui continuando nossa aula, você deve se perguntar, Alcides, mas se tiver um atrito nessa caixa, se tiver um atrito aqui, uma FAT, nossa querida fatinha, se tiver a FAT, qual será o trabalho realizado por essa força? Aí eu faço uma pergunta, a FAT está na mesma direção que o deslocamento? Sim, o deslocamento está na horizontal e a FAT está também na horizontal, só que a FAT está indo para a esquerda e o deslocamento é para a direita. Ela está contrária ao deslocamento, porém ela também realiza trabalho, pois ela está na mesma direção da força, beleza? Mesma direção do deslocamento. Continuando aqui, como seria o trabalho realizado pela FAT? Então, se aqui está o movimento e aqui está a força Fx, estão em paralelo, mesma direção e sentido, a força de FAT, ela não tem a mesma direção, ela tem a direção oposta. Então, ela está formando um ângulo de 90 graus, beleza? De 90 não, de 180 graus, perdão. 180 graus, vamos calcular aqui o cosseno de 180 graus. Se você ver, o cosseno de 180 graus vale 1 negativo, vale menos 1, beleza? Então, se eu pegar a força vezes a distância e multiplicar por menos 1, vai ficar que o trabalho da FAT, vamos anotar aqui, o trabalho realizado pela FAT, que é a força de atrito, vai ser igual a menos a força vezes a distância. Beleza? Então, mais um papel do cosseno. Definir se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Definir apenas se a força está paralelo a ele. Beleza? Uma coisa que vou tirar mais outra dúvida de vocês. Você deve estar se perguntando, mas Alcides, eu sei que a força Fy não faz nenhum trabalho porque você disse que não fazia. Mas prove-me isso. Irei provar. Usando aqui nossos pilotos de novo. Aqui está o movimento. A força Fy está perpendicular ao movimento. Correto? Aqui o movimento, aqui a força Fy. Bom, vocês concordam comigo que aqui tem um ângulo de 90 graus? Se você pesquisar e ver, você irá descobrir que o cosseno de 90 é igual a zero.
Então, se eu pegar aqui a força vezes a distância vezes zero, vai dar zero. Então, o trabalho da força Fy vai ser igual a zero. Então, sempre que uma força for perpendicular ao movimento, o trabalho sempre será zero. Beleza? Vamos continuar aqui com a nossa aula, mostrando dois exemplos a vocês. Vamos lá, fera. Aqui, neste exemplo, apresentei aqui um móvel, que ele faz um deslocamento aqui, que eu esqueci de colocar. Deslocamento, um exemplo de 20 metros. Beleza? Tem esse corpo e ele realiza um movimento, um deslocamento de 20 metros. E marcamos aqui as forças atuantes nesse corpo. Beleza? Temos aqui a força de número 1, que eu marquei aqui, que era 10 newtons. Qual seria o trabalho realizado por essa força? O trabalho da força F1 vai ser a força aplicada vezes a distância. Beleza? Temos aqui essa força de 10 newtons vezes essa distância de 20 metros. Então, a força 10 vezes 20. Aí eu pergunto, está na mesma direção do movimento? Está. Mesmo sentido? Está. Então, vai ser positiva. Então, aqui vai ser 200 joules. Beleza? Este será o trabalho realizado por essa força. Vamos para a força 2. Provavelmente seria uma força de atrito. Essa força 2 aqui tem uma força de número 4. Beleza? Então eu pergunto, está na mesma direção? Sim, todas na horizontal. Mesmo sentido? Não, está formando um ângulo de 180. Beleza? Vocês podem analisar aqui, ó. Daqui faz 180 graus. Beleza? Está se formando um ângulo de 180 graus, está contrário ao movimento, vai entrar negativa a força. Então vai ficar menos 4 vezes 20. Vai ser igual aqui a menos 80 joules. Beleza? Temos a força aqui, a força 3 e a força 4. Elas são iguais e as duas estão perpendiculares ao movimento. Se elas formam um ângulo de 90 aqui, elas formam um ângulo de 90, elas vão apresentar um cosseno de zero. Cosseno de zero, o trabalho de uma força que está perpendicular vai ser sempre zero. Então, aqui a força de F3, o trabalho da força 3 vai ser 0 joules, e a força de 4, trabalho da força 4 vai ser 0 joules também. Beleza? Vamos aqui ao exemplo 2 e mostrar a vocês o trabalho realizado pelo peso e qual a sua função. Beleza? Vamos lá. Bom, fera, aqui, se o PY está, se o ângulo aqui, θ, coloquei 30 para trabalhar com o número, mas se o ângulo aqui está entre PY e P, o PY está com o seno, então ele vai ser P vezes seno. Se o PX está sem o seno, ele vai ser P vezes o seno. Já expliquei isso em muitas aulas, mas eu volto a explicar, só assim vocês não esquecem. Então, o trabalho do peso aqui vai ser o peso vezes o seno. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vai ser o peso vezes o seno de θ vezes o deslocamento. Bom, pessoal, você deve ficar se perguntando, se entrou o seno, já tinha o cosseno, vai ter que entrar o seno? Sim, mas não se preocupe com isso. Se preocupe só com a força que está no movimento, na mesma direção do movimento, beleza? Então, aqui o trabalho do peso vai ser igual a quem? Vai ser igual ao peso. Quem é o seno? Me diga na matemática. Como calcular o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ficar H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o deslocamento. Beleza? Vezes a distância. Beleza? Aqui está dividindo, aqui está multiplicando, olha. Tome, acabou-se. Acabou, ferinha. Tá aqui, ó. O trabalho do peso vai ser igual ao peso vezes a altura. Tem coisa mais fácil do que essa? Não tem. Tem coisa mais prazerosa do que a física? Me fale aí, fale, grite bem alto. Tem mais coisa, alguma coisa mais prazerosa que a física? Não tem. Então, este é o trabalho do peso, sempre no plano inclinado. Peso vezes altura. Peso vezes altura, peso vezes altura, peso vezes altura. Não se esqueça, beleza? Bom, fera, você pode estar se perguntando, Alcides,
E se tiver força de atrito, vamos lá calcular a nossa querida FAT, a nossa fatinha. Se tiver força de atrito, nós vemos que ela está na mesma direção do movimento, porém ela está formando um ângulo de 180 graus, beleza? Ela está contrária ao movimento. Se ela está contrária, fica negativa. Então vamos anotar aqui que o trabalho da nossa queridinha FAT vai ser igual a menos a própria FAT vezes a altura, beleza? Então aqui vai ser a nossa FAT, perdão, a altura não, ao deslocamento, ok? Ao nosso querido deslocamento, beleza? Então, esta aqui foi a nossa aula de hoje. O celular durante a aula descarregou 2 vezes, tá difícil, mas estamos aqui tentando fazer o melhor para vocês, beleza? Então, qualquer erro, qualquer dúvida, você comente aqui com a gente, você fala aqui a nós, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam tirar o máximo de proveito. Baixem a lista de exercício, curtam aqui nosso vídeo, deixe seu gostei, curtam nossa página no Facebook, que isso vai ajudar muito a página crescer, o canal crescer e alcançar outras pessoas que também precisam, beleza? Então, conto com o apoio de vocês, deixem aqui qualquer comentário, crítica, pode ser qualquer coisa, irá nos ajudar bastante. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ser sempre notificado quando nós postarmos algo novo, beleza? Como ativar o site? Se você estiver no dispositivo móvel, você vai lá na nossa página principal do canal e ao lado do botão inscrito tem um sino. Você clica lá e já pronto, já está ativado as notificações, beleza? Se você está no computador ou notebook, você vai lá no botão de inscrito e ao lado tem uma engrenagem. Você aperta lá e marca a caixinha de ativar notificações. Então é isso aí, um abraço, até mais, fui!